por onde a gente caminha por aí, né? E faço isso a partir de uma história de análise do movimento LGBTI, da forma como o movimento LGBTI constrói direitos na sua história, né? Da forma como a gente pensa numa determinada comunidade de pessoas, né? Que não possui direitos iguais, né? Absolutamente nenhum, ali pelos anos 80, 90, que vai construindo uma série de direitos e que vai construindo espaços institucionais de proteção através das suas, enfim, né, das suas interações com outros atores e atrizes sociais, né? Obviamente, ainda não se localiza no ambiente de igualdade, né? A gente sabe muito bem, até porque a relação entre sociedade e direito é complexa, não vou entrar muito nessa discussão, que é uma discussão que eu tenho feito, enfim, mas que se localiza num espaço de ter construído direitos, né? Então, eu tenho pensado isso muito a partir do movimento LGBTI, e aí, obviamente, também pensado esse processo, juntamente com tudo isso, que é o processo da criminalização da LGBTI-fobia, né? A forma como ele acabou se dando e essa pauta de maneira geral, né? Mas é importante eu deixar claro, eu acho que é sempre relevante isso, né? Que a minha contribuição ela vai muito mais no sentido, então, de uma teoria do direito, de uma teoria dos direitos humanos, ou enfim, de uma análise filosófica que eu vou fazer sobre o assunto, porque eu não sou, embora eu seja do direito, eu não sou uma criminalista, né? Eu não sou alguém que vai falar do campo da dogmática penal ou da criminologia ou o que o seja, né? Dentro das caixinhas dogmáticas do direito, inclusive eu estou na oposta, né? Que é o direito civil. Então, é uma estranha no ninho nesse sentido. Mas aí eu vou me aceitar esse desafio que o Vitor colocou, porque acredito que do ponto de vista da pesquisa dos direitos humanos eu tenho conseguido fazer algumas análises, né? E também porque eu tenho um certo, e aí, né, essa posição também paradoxal, né? Eu tenho um certo papel como advogada nessa história, né? Eu sou advogada de direitos humanos também, né? Tenho participado como advogada voluntária de algumas organizações da sociedade civil que incidem diretamente nesses processos de construção de direitos, como a Aliança Nacional LGBTI por muito tempo, o Grupo Dignidade, né? Hoje compõe a Rede Lesbia na Justiça LGBTI, e inclusive essa ação da criminalização da LGBTI-fobia, né? Enfim, a ADO 26, o mandado de injunção, eu participei ativamente dela, né? Participei na construção de memoriais, participei na realização de advocacy logo antes do julgamento, levando memoriais e falando com assessoria, essa coisa toda, né? E aí a Ananda, que é uma grande parceira minha nessa história, fez a sustentação, belíssima sustentação dela, nós estávamos juntas ali trabalhando nisso. Então é interessante pensar que eu trago a minha proposição a partir desse aspecto, né? A partir do que me possibilita um diagnóstico mais de como é que se constroem direitos e por que é que se demandam direitos, por que é que se demanda a construção de direitos, e também por, enfim, né, de alguma forma ter interagido com essas pessoas, de ser uma mulher lésbica, mas acima de tudo de ter interagido com os grupos que lutaram muito pela construção da LGBTfobia, que defenderam a necessidade de existir uma declaração diferenciada do Estado em relação a esses crimes, apesar de todos os paradoxos que isso traz, né? E aí a gente lembra como é que foi a comoção quando houve a decisão da DO 26 e as posições bastante contraditórias, né? Contraditórias no sentido de gente muito a favor, gente muito contra, muito crítica, enfim, né? Então, localizo isso. E aí, a partir disso, eu trago uma contribuição até que eu já tive a oportunidade de refletir juntamente com o Vitor em um outro evento, mas eu trago ela novamente porque acho que ela precisa ser colocada e acho que é uma coisa que nem sempre é colocada de forma clara quando a gente faz esse debate, né? E eu nomeio essa curta fala que eu faço, eu vou tentar ser breve, de criminalização da LGBTfobia sentidos em disputa, tá? E aí, obviamente, né, eu estou acompanhada por colegas que podem falar muito mais da violência concreta, né? Eu sou uma mulher lésbica, mas eu sou uma mulher lésbica branca, que não exterioriza tanto a minha orientação sexual, né? Eu tenho uma expressão de gênero muito condizente com a feminilidade, então eu não sou a sujeita
primordial da violência, embora, obviamente, eu tenha sofrido violência lesbofóbica, como todas as mulheres lésbicas, né? Então, não é essa experiência necessariamente que eu trago, e, obviamente, não trago necessariamente a perspectiva do direito penal, da criminologia, e acho que a professora Ana fez isso de forma muito interessante, né? O meu objetivo, portanto, é pensar as formas como a criminalização dessas violências vem a surgir, então, em diálogo com o movimento social LGBTI+, né? Em suas diversas facetas, a partir das demandas que esse movimento traz por uma declaração estatal de que essas violências, na sua particularidade, importam, né? E que, portanto, de que as suas vidas enquanto pessoas LGBTI+, não são descartáveis e que a mutilação de seus corpos não é tolerável de nenhuma forma. E aí eu proponho, nesse sentido, pensar criticamente como esse processo de construção de criminalização ele pode ser visto não só tendo como objeto essa questão jurídica mais específica de o que é crime e do que não é crime, mas uma disputa social mais ampla que está relacionada com a busca da modificação do sentido dessas violências, né? Que passa pelo seu reconhecimento como violência e, portanto, por sua visibilização. E aí, claro, que o direito penal ou o Estado, de maneira geral, sejam o locus eleito para buscar a modificação desse sentido, isso gera muitas questões, né, que eu não ignoro. Então, principalmente porque grande parte das violências, quando a gente pensa principalmente a violência sofrida por mulheres trans, por pessoas trans, né, essas violências provêm muitas vezes do próprio Estado, né, do aparato policial, do sistema de justiça, que seletivamente deixa de perseguir os autores de determinados crimes, e, por outro lado, quando essas pessoas são autoras de crimes, vai com tudo, né, com o seu malho penal, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que é interessante pensar, apesar de tudo, essas contradições sem adotar posturas fáceis, né? E aí eu gostaria de começar por me perguntando por que os grupos que a gente classifica como socialmente minoritários, né, em especial alguns grupos identitários, como mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTI+, costumam pautar a existência de criminalizações específicas ou da necessidade de criminalizações específicas, né? Que é uma questão que sempre se levanta, né? Por que as criminalizações genéricas não são vistas como suficientes? O homicídio já é criminalizado, né? Por que o lesbocídio não está incluído? Por que o transfeminicídio não está incluído? Por que o feminicídio não está incluído, né? E aí me parece que para buscar a compreensão desse desejo por criminalização, a gente tem que compreender exatamente as disputas que existem acerca dos sentidos dessas violências. E isso eu faço dialogando com a Butler, né? E de maneira geral, o trabalho da Butler eles nos permite fazer uma pergunta fundamental, que é o que está em jogo nos processos de reconhecimento do outro como humano, como plenamente humano ou não tão plenamente humano, né? O que cada um de nós, e principalmente as nossas sociedades e sentidos coletivos, coloca em operação quando classifica as diferentes vidas humanas, no sentido mais genérico possível, a partir das hierarquias sociais que a gente constrói, né? O que a gente tem em operação aqui são normas, né? E aí, obviamente, normas não no sentido jurídico, com o que a gente está acostumado a trabalhar, mas normas no sentido de parâmetros de normalidade, que são mais ou menos prévios ao ato de reconhecimento, né? Embora, obviamente, eles se reafirmem e reconstruam a cada ato, né? Uma coisa, então, que não é estática, né? E esses parâmetros, eles vão servir de régua em nossas relações individuais e sociais com os demais. Claro que isso parece um pouco óbvio, né? Mas aqui eu insisto em dizer o óbvio. Então, quer dizer, né? As interações sociais que a gente tem estão intermediadas sempre por normas que delimitam o âmbito do normal e do anormal e do compreensível e do incompreensível, né? E aí, num nível mais profundo, essas normas ditam o que é inteligível ou ininteligível em termos de humano, né? Ou seja, a nossa capacidade de entender o outro como um igual, como um ser humano como nós, está condicionada por essas normas que nos orientam. E aí, em alguns sentidos, se constituir de forma avessa a essas normas, né, que determinam o normal do humano, é se constituir socialmente como se fosse menos humano, né? E não, portanto, ser compreendido como uma vida plena, passível de luto, caso ela venha a ser perdida, né? Quando a gente pensa a população LGBTI+, principalmente, a Butler até usa um termo para falar desse avesso da norma, que é abjeção, né? E aí, em algum nível, a gente pode dizer que todas nós, pessoas LGBTI+, somos pessoas abjetas, mas, obviamente, umas mais, outras menos, né? A depender do quão distante a gente está
dessa régua, né? E inclusive da incidência de outros recortes que influenciam aí diretamente, como recorte de classe, recorte de raça, principalmente, né? Mas de maneira geral, a gente está dizendo que as normas sociais que ditam os parâmetros da natureza humana não nos incluem em algum nível e, portanto, nos colocam no âmbito da ininteligibilidade, né? E aí, não à toa, né, a gente sabe que a nossa existência nunca é pressuposta como possível, legítima ou compreendida, mas precisa ser constantemente afirmada, anunciada e até mesmo explicada, né, como se as pessoas tivessem direito de, ou que as pessoas tivessem que entender antes de respeitar ou algo do tipo. Em suma, portanto, pessoas LGBTI+, não têm sido, assim como também não têm sido pessoas negras e mulheres, né, principalmente aquelas que desobedecem as normas que dizem a sua existência feminina, plenamente identificadas com o signo do humano. E aí me parece que essa percepção destaca os sentidos das violências que afligem esses grupos, da crueldade com que ela é praticada, inclusive, do ódio com que muitas vezes ela é praticada. Existindo no avesso da norma, a gente acaba colocando em questão cotidianamente a validade dessa mesma norma. E é esse questionamento corpóreo que gera esses afetos violentos, né, que tem essa necessidade de nos eliminar ou nos negar de alguma forma. Esse questionamento acaba sendo visto como um questionamento do próprio humano, né? Isso é muito interessante de pensar, inclusive, nas discussões da educação e como exatamente é como se a nossa existência fosse alguma espécie de violência à natureza humana ou algo do tipo, né? Então, por que esses grupos demandam criminalizações específicas? Porque, em primeiro lugar, é uma ilusão dizer que eles estão englobados pelas criminalizações genéricas ou não marcadas. Essas criminalizações protegem o sujeito universal, né? E aí, esse humano que se enquadra nas normas sociais, e inclusive elas o protegem contra aqueles que as deslocam, né? E aí, se as normas penais constantemente são identificadas, né, inclusive na sociologia, como locos em que a gente encontra os valores mais básicos da nossa sociedade, o que significa dizer que a violência sofrida por pessoas LGBTI+, não está abarcada pelas normas penais, né? E eu acho que é nesse sentido que as demandas por criminalização, isso é muito forte na fala dos atores e atrizes do movimento também, né? Essas demandas, elas pretendem, acima de tudo, colocar em disputa os sentidos da violência sofrida por essas populações. E aí, não à toa, essa opção por nomear, né, por criar termos novos, como a Ana falou, né, da criação do feminicídio, que é a única qualificadora que tem um nome diferente, ou de falar em LGBTI-fobia, ou lesbocídio, ou transfeminicídio, etc. Ao demandar criminalização, me parece que a gente tem que localizar o desejo por esse Estado, tanto como um desejo por uma efetiva movimentação do aparato criminal, mas sim como uma forma de exigir que essas vidas sejam levadas em conta, que contem como vidas e que essas violências sejam visibilizadas como violências que atingem seres humanos e que, portanto, não são tolerados, né? E isso enfrenta, inclusive, a maneira como elas muitas vezes não são reconhecidas pelo próprio sistema penal, né? Os discursos que a gente vê atuando no próprio aparato, né, que processa os crimes, enfim, que diminuem ou justificam essas violências perpetradas contra mulheres, pessoas negras, LGBTI+, etc. Então, demandar uma criminalização é uma forma de disputar o sentido dessas violências. Os movimentos tendem a relacionar, e eu acho aqui que é compreensível que o faça, embora seja contraditório, né, tendem a relacionar o espaço aí, né, o reconhecimento estatal através da criminalização, não só como um reconhecimento estatal, mas como uma forma de declaração e reconhecimento social de que as suas vidas contam como vidas relevantes socialmente. Agora, claro que isso gera algumas problemáticas, né, que estavam ali presentes naqueles posicionamentos tão polêmicos que vieram logo após a criminalização, né? Primeiro porque a gente tem que pensar alguns problemas específicos do direito penal, né, as suas contradições intrínsecas, quando ele é colocado como espaço de solução de problemas, né, mas até outras questões, né? Primeiro, por um elemento irresistível da política identitária, que a gente tem que levantar e que enfim, né, aí é uma discussão que é gerada quando a gente fala de construção de direitos para a pessoa LGBTI, também para mulheres, enfim, de maneira geral, né? Quer dizer o seguinte: quando eu demando a criminalização, de alguma forma, nesses processos de demandar a criminalização, você constrói uma identidade do sujeito de direitos LGBTI+, a ser protegido, né? Você delimita essa configuração.
E essa configuração, essa delimitação que acaba por ser feita, ela pode acabar se tornando excludente de outras experiências, ela vai impactar na maneira como isso vai ser colocado nas práticas, né, do direito de maneira mais geral. Então, aí a gente tem que se perguntar, quem vai ser visto pelo Estado como sujeito cuja vida deve ser protegida pelo direito penal dentro desse espectro, né? Será que são todas as pessoas LGBTI+. E mais, né? Aí a gente tem que levantar questões que são mais da discussão da criminologia de maneira geral, né? Quem que vai ser visto, né, vista ou visto, como sujeito penalizável por cometer um crime relacionado à negação dessas vidas, né? Será que são todas as pessoas LGBTI-fóbicas, ou a gente também tem que levar em consideração outros marcadores, especialmente raça e classe, de novo, interferindo na maneira como a concretização dos efeitos dessa criminalização vai se dar? Mas a gente tem uma questão também, para além dessas primeiras que eu coloco, que é uma questão talvez mais de fundo, né? Mais fundamental, no sentido de fundamento do problema mesmo. Que é o seguinte, quando a gente demanda criminalização como uma forma de buscar o reconhecimento social das vidas que importam, que lugar a gente acaba conferindo ao Estado, né, e ao próprio direito penal, em termos de ter a autoridade de dizer quem são, né, quais são as vidas que importam e quais são as vidas que não importam, né? E como isso também se repete, né, quando a gente pensa no direito à família e etc., por que o Estado acaba tendo sempre essa posição de definir quais são as vidas relevantes, quais são as famílias legítimas e por aí vai, né? Porque como a gente acaba colocando e reconhecimento também reconhecendo o papel dele ao fazer isso, né? E aí fica a questão, né? Se a gente não deveria, nesse processo todo, para além de pensar criminalizações, e aí não necessariamente eu estou falando de coisas, de estratégias excludentes, né? Eu particularmente acredito que as estratégias são múltiplas, né? A Butler tem uma frase que eu gosto muito, que é: não existe pureza no espaço da política. Eu acho que isso é muito relevante. Mas, de qualquer forma, me parece que a gente deveria, para além de só falar de criminalização, né, questionar a posição do Estado, e mais especificamente aqui do aparato criminal, como capaz de delimitar quais vidas são ilutáveis e contam como vidas humanas e quais foram eliminadas porque, enfim, né, se colocaram nessa situação ou era natural que fossem eliminadas ou, enfim. E, obviamente, que quando eu anuncio esses problemas, eu os apresento, como eu disse para vocês, eu não estou dizendo que isso signifique concluir que os movimentos por demandas criminalizatórias sejam inúteis, né, ou perversos necessariamente. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem elementos em algum nível de inutilidade, né? A gente tem sido falado muito disso, inclusive comparando com os próprios efeitos da criminalização do racismo, né? No sentido de quantas pessoas nós temos condenadas por racismo, né? E isso não significa que o racismo não existe, enfim. Então tem elementos de inutilidade que são apresentados pelas críticas e mesmo elementos de perversidade no sentido de que nosso direito penal é seletivo. Mas eu acredito que a gente tem que pensar também nas consequências que são trazidas por essas demandas e por esses processos, inclusive falando do processo mesmo judicial, né? Em termos de criar aberturas no processo mais amplo daí social de discussão dos sentidos dessas violências através da sua colocação como crimes específicos. E aí eu venho tentando apontar que falar de direitos no STF, ou enfim, né, nas cortes de maneira geral, cria espaços para que a gente fale de direitos em outros espaços, porque a sociedade, ela fala sobre essas questões, né? Ela se pauta um pouco por essas questões. Então, a gente tem que pensar essas demandas também. Enfim, né, eu estou me aproximando aí do final, e já faço as minhas considerações finais, eu pretendi, enfim, trazer algumas discussões mais gerais para pretender dialogar com vocês sobre as criminalizações, né, em especial sobre a criminalização da LGBTI-fobia, né, e aí eu, na verdade, espero que a gente possa, no diálogo, nas perguntas, refletir um pouco mais sobre esses paradoxos, seus funcionamentos, a partir desse aparato conceitual que eu busquei, de alguma forma, aí oferecer. Ok? É isso. Obrigado, professora Andressa. Só para a gente colocar que, apesar de o evento se chamar de Criminologias e Políticas Criminais, de forma alguma nossa posição, né, como evento, mesmo da coordenadora desse evento, que é da professora Cate,
ou dos demais elementos da organização, a nossa visão ela é bastante plural. A gente entende que esse diálogo ele não pode ser travado só nas ciências criminais, sobretudo porque as ciências criminais, os debates que acontecem, eles são hegemonizados por um tipo muito específico de lugar de fala. É só a gente perceber, estou só fazendo essa consideração antes de passar a palavra para Beyoncé, só a gente perceber que as posições de destaque que vieram ali nas redes sociais são todas daquele tipo muito específico, né? O homem branco, rico, que ele é um advogado de renome, ou ele é um juiz, ou é promotor, e as falas críticas, né? Porque é curioso que essas pessoas nunca se posicionam de forma minimamente sensível à demanda que os movimentos sociais LGBTI apresentam. Então, a nossa proposta foi contra-hegemônica no sentido de, primeiro, trazer apenas mulheres, né? Fazendo a leitura de que as ciências criminais são muito machistas. E segundo, trazendo pessoas de outras áreas, né? Não necessariamente no viés acadêmico. Então, fazendo essa fala nesse sentido, porque a gente entende, né, professora Andressa, que mesmo que você esteja ali no direito civil, mesmo que a Beyoncé e outras pessoas que chamamos, que não são exatamente pessoas da vivência acadêmica, nós acreditamos que as pessoas têm muito a oferecer. E o saber dessas pessoas, inclusive, é um saber diferenciado do nosso, que é um saber acadêmico, é um saber muito rico e que contribui muito às discussões. Então, tendo isso como premissa, passo a palavra a Beyoncé Lima. Seja bem-vinda. Bom, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pronto, ótimo, maravilha. Eu queria saudar, né, a todos e todas que estão aqui presentes, agradecer o convite, né, saudar também as colegas que estão na banca participando também desse painel, né, a professora Ana e a Andressa, né, e parabenizar a organização do evento, né, por estar trazendo um debate de imensa importância, né, principalmente quando a gente fala de respeito à diversidade, né, e direitos humanos. Eu já fui bastante contemplada, né, na minha fala com relação às outras falas das duas colegas, mas eu queria só pontuar mais algumas coisinhas específicas, né, no sentido de que a criminalização da LGBTfobia propriamente, né, vem como resultado de uma pressão dos movimentos sociais, né, uma pressão em cima dos órgãos de poder público, né, não só diante do próprio legislativo, mas do executivo, mas principalmente do judiciário, né. A gente tem um histórico em que essas demandas dos movimentos sociais, né, se a gente for contar pela tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, a gente tem percebido que o judiciário tem cedido mais a esses constrangimentos do movimento, né? Tendo em vista que a gente tem um presidente que não está nem aí para os direitos da população LGBT, um Congresso Nacional em que somente um congressista é assumidamente LGBT, que é o Davi Miranda, então a gente também no Congresso Nacional não pode estar esperando muita coisa, né? Um Congresso Nacional composto pela bancada BBB, bancada do boi, da Bíblia e da bala, e sobra para a gente um judiciário, né, que é o que tem, obviamente, cedido mais as nossas demandas aos nossos pleitos, né, e isso não é uma história tão recente assim, porque, por exemplo, o judiciário cedeu no reconhecimento da união estável homoafetiva, por exemplo, né, o judiciário cedeu na questão da retificação de nome e gênero de nós, transexuais e travestis, sem necessariamente recorrer a processo judicial. O judiciário cedeu na demanda da criminalização da LGBTfobia. Mais recentemente, o judiciário cedeu com relação a declarar inconstitucional a proibição de homossexuais doarem sangue. Sabe? Então, a gente tem esse histórico, né, de o judiciário estar cedendo às pressões e reconhecendo essas nossas demandas, né? Embora a gente saiba que esse mesmo judiciário
que reconhece as nossas demandas, que cede à pressão, é um judiciário que, por exemplo, pedia para a gente abrir as pernas no IML para poder autorizar a nossa retificação de nome. É o judiciário que, ao mesmo tempo que cede às nossas pressões, é o judiciário que prende na política do encarceramento em massa. Sabe? Então, assim, como é que a gente, né, problematiza isso num contexto de LGBTfobia, né? Lembrando que a gente é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, inclusive, né, a gente que é LGBT, que vive aqui no Brasil, a gente comete o delito da diversidade e a gente é morta por causa disso, sabe? E como é, né, que hipocritamente a sociedade coloca a homoafetividade enquanto anormal, mas, ao mesmo tempo, normaliza nossas mortes, né? As nossas mortes viram apenas números, e nesse contexto de pandemia, e nesse contexto de coronavírus, aí é que a gente vira mais número ainda, né? Porque a pandemia traz muito isso, uma nova opção de morte para as LGBTs, porque no contexto de Brasil com coronavírus, ou a gente morre de fome, ou a gente morre de LGBTfobia, ou a gente morre de coronavírus, ou a gente morre das três coisas ao mesmo tempo. Sabe? Então, importante também lembrar, né, que essa criminalização que a gente fala em termos técnicos, né, não constitui crime propriamente, mas uma equiparação, né, ao crime de racismo, um entendimento jurisprudencial, digamos assim, um entendimento do judiciário que pode ser modificável, né, não tem essa criminalização da LGBTfobia não é tão garantida se fosse reduzida a um termo de lei, por exemplo, né? Mas, de qualquer forma, né, o Poder Judiciário atendeu a essa demanda tão pleiteada pelos movimentos sociais. Outro fator importante que eu gostaria de colocar, né, é a questão da LGBTI-fobia intrafamiliar. Porque quando a gente fala de LGBTI-fobia, a gente fica só pensando no contexto de LGBTI-fobia do portão de casa para fora. Mas a gente tem que lembrar também que existe, sim, a LGBTI-fobia intrafamiliar, dentro do próprio contexto familiar, que, inclusive, tem se intensificado com esse contexto de quarentena. A violência LGBTfóbica intrafamiliar e também a violência doméstica, né, pela Lei Maria da Penha, tem também se intensificado com essa quarentena, com essa regra de saúde pública de ficar em casa, sabe? Então, assim, esse ficar em casa, né, para a população LGBT, esse ficar em casa para as mulheres que sofrem violência doméstica, né, esse ficar em casa tem que vir acompanhado de uma outra política pública, não é só a recomendação de ficar em casa, porque, veja, ficar em casa e ser morta por uma violência LGBTfóbica intrafamiliar, ficar em casa e ser morta por uma violência doméstica, sabe? Ou se você sai, você é morta pelo coronavírus, se você fica em casa, você é morta por violência doméstica. Então, assim, né, esse contexto de ficar em casa é importante, mas não é suficiente quando a gente está tratando desses públicos, sabe? E, para além disso, né, é importante a gente pensar também como a relação familiar é afetada pela diretiva de um direito penal, né? Como a violência familiar, como o relacionamento familiar é afetado pela incidência do direito penal propriamente. Porque, veja, se a gente for reduzir o direito penal em apenas uma palavra, a gente pode dizer que é violência, né? Como incide essa violência do direito penal numa relação familiar LGBTfóbica, né? Numa relação familiar em que a afetividade já está propriamente desgastada, né? Muitas vezes os pais, né, não aceitam a própria jovem lésbica ou o próprio jovem gay, né, que convive no mesmo teto, sabe? A incidência do direito penal nessas questões intrafamiliares, né? Qual seria o resultado disso? Vejam, um direito penal incidindo numa relação de direito de família já fragilizada, sabe? Eu acho importante a gente também trazer essa questão da violência LGBTfóbica intrafamiliar no contexto de direito de família e a incidência dentro desse meio de um direito penal punitivista. E aí, trazendo um pouquinho também, né, das problemáticas do direito penal, né, que a gente tem na sociedade o costume de
Acreditar que o direito penal é a solução de todos os males, né, de que tudo pode ser resolvido através do direito penal, né, a gente faz necessário a gente pensar em outras saídas ou outras rotas, né, para além do direito penal, mas que, ao mesmo tempo, também visibilize essa questão da LGBTfobia, sabe? A gente tem outras esferas do direito, como, por exemplo, o direito administrativo, né? Aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, tramita um projeto de lei em que pretende multar estabelecimentos, né, que ajam com conduta LGBTfóbica em relação ao seu público, sabe? A gente pode pensar também numa esfera de reparação civil, né, indenização por danos morais, ou numa esfera trabalhista, né, como acontece muitas vezes, que a pessoa na esfera trabalhista recebe uma indenização por danos morais que aconteceu no contexto de trabalho, sabe? Então, assim, a gente tem que começar a pensar em alternativas outras, né, para além da criminalização no sistema penal puro e simples, sabe? Outras alternativas, outras rotas para que a gente possa estar visibilizando nessa questão e incidindo nesse ilícito penal, ilícito civil também, de alguma forma, sem necessariamente trazer a questão da impunidade, né? Impunidade é uma coisa que a gente não quer, sabe? Mas também a gente está pensando nessa perspectiva de outras opções para além do direito penal. Sem contar também, né, que o próprio sistema de justiça criminal, né, ele perdeu a sua função socioeducativa, né? A gente tem hoje um sistema político-criminal que está falido, né, na sua função social da ressocialização dos reeducandos e reeducandas, né? Tanto é que tem um ditado popular que o pessoal sempre diz, né? Você entra na cadeia ruim e sai pior, sabe? E esse ditado popular é fruto justamente dessa perda, dessa função social de ressocialização que o sistema socioeducativo, o sistema de justiça criminal e prisional deveria ter, teoricamente, sabe? Então, assim, obviamente que essa criminalização da LGBTfobia traz uma visibilidade maior, o que a gente chama de poder simbólico, né? O poder simbólico da legislação, o poder simbólico desse entendimento, né, enquanto criminalizar a LGBTfobia, mas a gente acredita também, né, que essa criminalização, por outro lado, ela pode e muito provavelmente vai contribuir para o seletivismo penal, né, que a gente sabe que o sistema penal brasileiro prende, né, conforme a sua cor da pele, conforme a sua origem ou classe social e conforme o seu sobrenome político ou não, sabe? A gente vive num Brasil em que o direito penal é seletivo. Você vai para a cadeia ou não, não é pelo crime, mas é pela sua cor da pele, por exemplo, pela sua classe social, sabe? Então, assim, com a LGBTfobia, a criminalização da LGBTfobia, isso não vai mudar muito, sabe? Porque, por exemplo, um Silas Malafaia muito provavelmente não iria preso por LGBTfobia, né? O filho do Bolsonaro também, eu diria a mesma coisa. Mas, e aí iria haver a reprodução, né, de prender aquele perfil de pessoa LGBTfóbica, mas LGBTfóbica pobre, preta e periférica. A LGBTfobia branca e de classe média alta e com sobrenome político jamais vai ser encarcerada. E, por outro lado, também, né, é importante fazer essa análise crítica no sentido de que, em termos de política de Estado e de política de encarceramento em massa, né, essa estratégia de criminalização da LGBTfobia termina sendo mais prática para o Estado, né, nesse sentido, porque ao mesmo tempo, né, que o judiciário satisfaz, né, essa vontade, atende essa demanda do movimento social para poder ficar na tranquilidade, ele continua, né, na sua política de encarceramento em massa. É como se o Estado dissesse para a gente da seguinte forma: nossa, esse pessoal LGBT está o tempo todo no meu pé, querendo que a gente criminalizar a LGBTfobia, então vamos fazer o seguinte: a gente, Estado, criminaliza para acalmar um pouco essas LGBT, para calar a boca dessas LGBT, e, ao mesmo tempo, a gente continua com a nossa política de encarceramento em massa.
sabe? A gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. A LGBTs, né? A diversidade. A comunidade LGBT deixa a gente em paz e a gente continua encarcerando na nossa política de encarceramento em massa, né? Lembrando que o Brasil é o 3º país no mundo que mais tem população prisional, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos e para a China. E a criminalização da LGBTfobia também traz, né, se faz necessário trazer essa discussão também para esse contexto, né, do sistema da necropolítica, do sistema de encarceramento em massa e do extermínio da população negra também, sabe, da invisibilização desses corpos e do seletivismo penal. É isso, eu espero não ter passado tempo, né? Tinha outras coisas para falar também, mas aí já fui contemplada com a fala de Ana e de Andressa, e espero ter contribuído com os debates e as discussões. Obrigada. A gente que agradece, Rubens, e contribuiu muito, muito potente sua fala. Agradecemos mesmo, enquanto organização do evento. Eu vou passar agora para as perguntas que foram feitas aqui, pelo que me passaram, são três perguntas direcionadas a todas as palestrantes. Então, vou ler uma a uma, leio uma pergunta, aí as palestrantes respondem. E aí, como a gente começou com a Ana, agora a gente inverte, eu vou ler a pergunta, quem começa respondendo é a Robeyoncé, seguida da Andressa e da Ana Cláudia. Vamos lá, então. A professora Cate fez a primeira pergunta. Gostaria de perguntar às 3 palestrantes sobre que mecanismos extrapenais poderiam ser utilizados para eliminar a violência contra a população LGBT? O que vocês propõem como mecanismos eficazes, inclusive que porventura tenha exemplos em outros países? Com a palavra, Robeyoncé. Eu acho que toca muito naquela questão que eu tinha falado antes, né, de a gente começar a pensar, né, em outros tipos de responsabilidade que não apenas a penal, sabe? A responsabilidade no âmbito civil, a responsabilidade no âmbito trabalhista, a responsabilidade no próprio âmbito administrativo, por exemplo, né, quando a gente tem shoppings, né, em que os seguranças obrigam as meninas trans a saírem do banheiro feminino, sabe? A gente tem que estar pensando numa perspectiva para além do ilícito penal, né? Mais numa responsabilidade civil ou numa multa administrativa, algo nesse sentido. E aí a gente se pergunta, né? A gente hoje está num Brasil, inclusive, que nós, mulheres transexuais e travestis, temos que entrar na justiça para poder ter o direito de mijar ou de fazer cocô no banheiro público, sabe? Então, assim, só a incidência penal nisso não basta, sabe? Porque é necessária uma reparação civil ou uma reparação administrativa nesse sentido. Porque, veja, o direito penal não basta, o direito penal não tem essa função, né, de ressocializar, e principalmente um estabelecimento público, né, ou privado, como um shopping, por exemplo, né, se faz necessário a gente, muitas vezes, né, quando o infrator dessa LGBTfobia é um estabelecimento, né, que tem muito dinheiro, se faz necessário, muitas vezes, mexer no bolso, né, para que essa criminalização surta efeito. Então, assim, uma esfera civil, uma indenização por danos morais, sabe, por a travesti ser arrastada de um banheiro público ou de um banheiro de um shopping, parece, muitas vezes, até mais eficaz do que a criminalização no direito penal estrito propriamente. Eu agora? Acho que essa pergunta ela é o que tem nos movido, né, em algum nível, e é extremamente difícil de ser respondido, né? Mas eu acho que realmente a Robeyoncé já trouxe algumas perspectivas na fala dela, né? É interessante a gente pensar que a ação dos banheiros, né, ela é originalmente uma ação de indenização, de responsabilidade civil, né? Então, é importante a gente pensar esses aspectos, né? Quando a gente pensa que, enfim, você foi discriminado num estabelecimento comercial porque você estava no restaurante com o seu companheiro, sua companheira, quer dizer, você pode mover uma ação de responsabilidade civil do consumo aí, né? E isso, inclusive, do ponto de vista para você, é até melhor, que você ainda sai com alguma coisa, né? Pelo menos alguma reparação, ainda que obviamente não repare. Então é interessante que a gente pense transversalmente do ponto de vista jurídico, o que o direito tem a oferecer, né? E aí o direito civil, mas eu acho que acima de tudo
do ponto de vista de uma construção de sociedade que enfim, né, inclua de fato as pessoas, a gente vai ter que falar de outras questões, né? A gente vai ter que falar de política pública, e aí é interessante a gente pensar o que é extremamente relevante, né? O que é mais importante? Você penalizar quem violentou ou você garantir o direito à moradia do jovem LGBT que está apanhando em casa dos pais? Obviamente, né? O que resolve o problema da pessoa que está sofrendo violência concreta? Então a gente precisa de política de moradia para quem, né, para a população trans, a gente precisa de moradia para as pessoas que sofrem violência intrafamiliar, né? É dessas coisas que a gente precisa, acima de tudo. Né? E aí a gente faz isso através de política pública. E é por isso que a gente tem que pensar também, isso é uma questão que surge às vezes, quando as pessoas falam, por que a criminalização da LGBTI-fobia é diferente da Lei Maria da Penha, por exemplo? A Lei Maria da Penha é uma lei que comporta uma política pública de combate à violência de gênero, né? Você tem uma série de previsões, você tem uma série de questões, enfim, né? A possibilidade de buscar abrigo, você tem a criação de um juizado especial. Claro que a gente sabe que não funciona como deveria, mas ainda assim é outra coisa do que só dizer, tá bom, então é crime. Que é bem o que a Beyoncé falou, né? Que também é um pouco um jeito de dizer, tá bom, pessoal, agora é crime, tá? Então agora não tem mais, não reclamem, acabou, ok? Tá vendo? Nosso ordenamento jurídico não tolera violência, porque é crime. Bom, mas ela tá rolando e tá sendo tolerada, né? E aí uma outra questão extremamente relevante que eu acho que é bom a gente lembrar, que recentemente a gente teve a decisão, né, da DPF 457, que declarou inconstitucional uma lei municipal que proibia a discussão de ideologia de gênero, né? Identidade de gênero, orientação sexual, diversidade nas escolas, né? Isso é muito importante. Porque eu não quero cair no clichê de dizer que a educação vai só resolver todos os nossos problemas, porque não vai. Mas ela possibilita a abertura de espaço para construir sujeitos mais igualitários, menos discriminatórios, e isso constrói uma sociedade melhor, né? Então a gente tem que lembrar disso também. Eu já falei muito, acho que é isso. Então, eu vim no fim, acho que né, a Andressa e a Beyoncé já apontaram aí, eu iria mais ou menos nesse caminho mesmo que a Andressa falou. A Lei Maria da Penha, ela representa, de fato, uma proteção diferenciada pela previsão de uma série de políticas públicas, né, e não só esse remédio legal, né, como a Beyoncé falou, que é um negócio assim para se aquietar mesmo, né, tá aí, criminalizamos, então agora vocês não têm mais o que reclamar, a gente fez, na verdade é a parte mais fácil, né, a criminalização é a parte mais fácil e vai produzir, na verdade, né, uma dupla vitimização se a gente não tiver políticas públicas, né, se você não tiver políticas públicas desde o atendimento especializado na delegacia, que é a mesma luta, né, o mesmo enfrentamento que a gente já passou em relação à violência contra a mulher, e eu acredito que também vai ser aí uma luta bem árdua em relação, a partir, né, da criminalização. Eu acho importante algumas atuações de prevenção, como a Andressa colocou, né? Não é acreditar na educação como salvadora, mas acreditar mesmo na Constituição, na construção de sujeitos conscientes e de sujeitos que têm um mínimo que é respeito pelo outro. Eu desenvolvo um pouco isso no NUMAP, que é um projeto de extensão que eu sou orientadora da parte jurídica, Núcleo Maria da Penha, mas apesar disso a gente procura agora, né, em razão da pandemia, nós estamos nos readaptando, mas nós temos vários projetos nas escolas municipais e estaduais no nosso município, né, eu sou aqui de Guarapuava, e a gente realmente acredita nessa construção de sujeitos a partir de uma atuação que a gente faz, que é interdisciplinar, Direito, Serviço Social e Psicologia. E como nós ficamos, né, fazemos 5 encontros, a gente consegue ver aí, né, um pouquinho, né, uma sementinha que a gente planta, e a gente procura fazer isso através de uma perspectiva interseccional. Então a gente né, a gente trabalha com conteúdos bastante variados na violência, não só a violência contra a mulher, trabalha com racismo também, porque a gente
tem de fato aí apostado nossas fichas na prevenção. Falamos também sobre masculinidades com os meninos e as meninas, então a gente tem tentado promover algumas ações nesse sentido, mas é uma política pública. Então, eu estou inserida numa política pública, é uma política pública do Estado do Paraná, por causa da Lei Maria da Penha. Então, de fato, né, é muito fácil eu falar a partir do meu lugar em uma política pública, e a gente sabe que não existe, né, um interesse do Estado para muito além da criminalização nesse sentido mesmo cala-boca, e não num sentido de enfrentamento através de políticas públicas específicas. Também não quero me estender muito. Obrigado, professora Ana. E aproveitando que a sua fala, professora Ana, tem duas perguntas gerais a todas, e tem uma pergunta que foi feita especificamente à professora Ana. Eu vou dar prioridade a essa pergunta, porque a professora Ana tem que sair da sala às 11 horas, né? Ela tem uma banca de monografia para participar, para a gente evitar que aí ela esteja fora da sala e não consiga responder. Vamos lá. Feita pelo Daniel, professora Ana. Parabenizo a professora Ana pela fala e pelo trabalho no NUMAP. Gostaria de pedir que ela falasse um pouco sobre trabalhar masculinidades dentro e fora do sistema de justiça criminal, como nas escolas e locais de trabalho, e como isso pode contribuir para a redução dessas violências. Então, obrigada, Daniel. Saudade de você, saudade das nossas aulas de criminologia. Mandar um beijo também para a professora Cate. Aprendi muito com vocês nesse semestre. O NUMAP é o meu amor, né? É onde eu consigo sair um pouco da academia e nós temos 2 projetos, tá? Então, em relação a masculinidades. A nossa equipe, ela tem um homem só na nossa equipe, que é o nosso estagiário do direito. Nós temos um estagiário do direito, o Anderson, e eu desenvolvo com ele formação sobre masculinidades, né? Então, assim, nós partimos daquela pesquisa do Instituto Avon, eu não sei se vocês conhecem essa pesquisa, e essa pesquisa constatou que existe um percentual muito maior dos homens ouvirem quando é sobre feminismo, masculinidade, LGBTfobia, enfim, sobre determinados temas, quando homens estão falando com os homens, né? Então, a nossa ideia foi trabalhar com o Anderson. O Anderson, ele é a segunda graduação dele, ele é formado em teologia, então ele é mais velho, então todo esse argumento de autoridade, né, eu acabei utilizando. Então, nós fazemos várias palestras em grupos, né, grupos de homens, tanto autores de violência quanto não autores de violência, e esse é um projeto que a gente desenvolve no NUMAP. Eu acompanho ele, saio horrorizada, vou ser bem sincera com vocês, assim, porque, assim, vivencio masculinidades, assim, que me assustam, mas, graças a Deus, o Anderson consegue tirar muito de letra, e a partir daí a gente fala sobre violência, num sentido muito genérico, inclusive, né, o fato dos homens se tornarem homens a partir de uma educação violenta, né? Enfim, um outro projeto que nós temos também, que daí vem nesse segundo sentido da pergunta do Daniel, esse projeto, ele é um projeto de extensão do Centro Universitário Campo Real, que é onde eu sou professora. Esse projeto, ele é o NUMAP, com o Centro Universitário Campo Real e a Secretaria da Mulher, né? Então, nós temos esse projeto em conjunto, e ele é um projeto que é para falar com os homens nas empresas. Então, nós desenvolvemos palestras, nós desenvolvemos círculos restaurativos, e a gente trabalha daí especificamente nos locais de trabalho, que acho que foi a segunda parte, né, que o Daniel falou. Então, o NUMAP individualmente trabalha principalmente nas escolas com as masculinidades, e esse projeto de extensão conjunto da faculdade com o NUMAP e a Secretaria da Mulher, aí nós trabalhamos nas empresas.
Nós ainda estamos no momento de formação, então eu estou fazendo a formação dos alunos e dos professores para daí, né, considerando aí também, né, a pandemia, a gente conseguir organizar para colocar em prática. Então, né, seria essa experiência que eu posso contar para vocês, né, em relação ao desenvolvimento de trabalhos sobre a masculinidade. Obrigada. Muito interessante, professora Ana. Vou passar agora a segunda pergunta direcionando a Robeyoncé e a Andressa. Vamos lá. E daí temos outra pergunta também em geral. Robeyoncé e Andressa, o STF reconheceu a LGBTfobia como crime de racismo na perspectiva social em 2019. Na visão de ambas, né, quais são os desafios institucionais que se colocam para o futuro? Como faremos para disputar instituições no sistema de justiça criminal, desde delegacias de polícia até magistratura ou Ministério Público? É isso. Olha, aqui especificamente no estado de Pernambuco, né, a gente tem tido uma dificuldade com relação à formação, né, dos agentes públicos de segurança pública com relação a essa questão, né? A gente, por exemplo, quando tem uma violência LGBTfóbica, que a gente vai na delegacia, o maior sacrifício, o maior sufoco, né, para que conste no registro da ocorrência que a motivação foi uma motivação LGBTfóbica, sabe? Muitos delegados de polícia se negam a colocar essa motivação, se negam a fazer esse registro para que conste nas estatísticas de LGBTfobia aqui no estado de Pernambuco, sabe? Me parece que a problemática maior, né, depois de o Supremo ter esse entendimento da criminalização da LGBTfobia equiparada ao racismo, é justamente essa questão, uma próxima etapa, um próximo obstáculo a ser superado, é essa formação dos profissionais de segurança pública para que eles possam entender, né, a questão mais especificamente no viés do direito humano, né, no viés da necessidade da divulgação e da produção de dados no sentido dessa violência LGBTfóbica poder ser quantificada em termos estatísticos, a fim de que seja feita políticas públicas, né, no combate a essa violência em específico. Ok. Eu acho que a Robeyoncé me contempla muito, né? Isso é um problema que tem sido vivido no país inteiro. Acho que em todos os estados, aqui no Paraná, a gente também tem, né? Uma coisa é você ter o STF dizendo que a LGBTfobia é crime, outra coisa é você ter a possibilidade concreta de ir até uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência que conste a motivação LGBTfóbica específica daquele crime e ok, né? Então, teve um problema operacional, inclusive, né? Do ponto de vista de que boletim de ocorrência, no geral, não tem a informação de orientação sexual, identidade de gênero, isso não permite levantar dados dessas violências, toda uma série de questões que têm sido pensadas através da incidência já, né? Não com resultados ainda satisfatórios, mas que têm tido algumas iniciativas. Então, aqui no Paraná e aqui em Curitiba, mais especialmente, né, a gente tem o núcleo LGBTI, né, que é direitos humanos e que inclui o aspecto LGBTI do Ministério Público, né? E eu sei que eles estão agora, todos os detalhes disso eu não acompanho tanto, né? Mas já estive em algumas audiências, alguns eventos com o promotor que está lotado nessa promotoria, e eles estão nesse trabalho com a corregedoria das polícias, enfim, para tentar resolver essas questões do ponto de vista operacional, né? E aí, até um pouco antes da pandemia, outro espaço que eu componho, que eu nem coloquei na minha apresentação, porque é coisa demais, né? É a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB, né? Da OAB Paraná aqui. E a gente até estava com um projeto junto ao Ministério Público de tentar efetivar, de repente, né, uma formação desses agentes públicos, ou, enfim, alguma coisa nesse sentido, para que, para além de ter a possibilidade de você ticar ali, né, orientação sexual, identidade de gênero, como é que você se identifica, etc., nos boletins de ocorrência, tivesse uma compreensão, porque é bem isso, né? As pessoas não entendem, né? Você vai tentar fazer um boletim de ocorrência e a pessoa diz, não entendi. Enfim, né? Mas é uma coisa que acabou não acontecendo, até pela questão da pandemia, vamos ver como é que as coisas vão ficar. Mas há uma dificuldade operacional de colocação em prática muito grande. Agora,
Quando a gente olha para o próprio crime de racismo e como ele é tratado, né, e ele já existe há muito tempo, eu não sei até que ponto eu sou totalmente otimista em achar que isso vai se resolver e daqui 2 anos vai estar ótimo e a gente vai estar lá fazendo boletim de ocorrência da LGBTI-fobia que a gente sofreu, né? O racismo é brutal e as pessoas, né, vão fazer o boletim de ocorrência, enfim, e isso não é processado, isso não vai para frente, isso não é lido como racismo, etc, etc. Eu acho que talvez uma coisa no mesmo sentido possa acontecer, né? Então não é uma visão muito otimista. Por isso que é importante a gente pensar, no sentido da fala anterior, né, da pergunta anterior, outras estratégias, e no sentido de que as estratégias são múltiplas, né? Obviamente que a gente vai incidir aqui para tentar fazer funcionar e melhorar esses atendimentos, mas a gente não pode ficar nisso, a gente precisa buscar outras propostas de políticas públicas mesmo. Acho que é isso. Bom, antes de passar para a terceira pergunta, que é direcionada a Ana, Andressa e Beyoncé, só acho importante colocar que é muito rico, muito rica essa perspectiva que vocês trouxeram agora, porque uma das questões que foi apontada quando o julgamento da STF se concluiu era de que os movimentos LGBTI estavam contribuindo com o encarceramento em massa e que as prisões iam estar lotadas de LGBTI-fóbicos. E essa colocação ela tem muitos problemas, né? Como vocês já trouxeram empiricamente, como que vamos contribuir para o expansionismo penal, o encarceramento em massa, tudo aquilo que a gente já está cansado de ouvir, esquerda punitiva, como que isso vai acontecer se lá na ponta, na delegacia, o delegado se nega a registrar o crime como LGBTicídio ou LGBTfobia? Como que isso vai acontecer? Ou ainda que registre, chegando lá na magistratura, ou mesmo no promotor, o promotor não denuncia com essa qualificadora, ou o magistrado não vai reconhecer aquilo como LGBTfobia. Então, assim, é uma falta de leitura da realidade muito grande, que denuncia muito sobre o lugar a partir do qual essas pessoas falaram e criticaram. É uma crítica falaciosa, é uma crítica que não procede. E até curioso, porque as pessoas perdem a perspectiva do próprio marco teórico, porque os marcos teóricos críticos da criminologia demonstram que a preferência do sistema penal para ele se expandir, para ele punir, a massa carcerária, sobretudo brasileira, é preta, pobre, periférica, e não o sistema de justiça criminal estruturalmente não vai mudar do nada e se engajar a punir massivamente os crimes LGBT, né? Então, feita essa consideração breve, a terceira pergunta. A interseccionalidade é um conceito que perpassou praticamente todos os painéis do evento. Não seria uma categoria essencial para pensar sobre demandas jurídicas LGBTI para que os destinatários das conquistas legislativas e judiciárias não fiquem restritos a um grupo muito específico e privilegiado de pessoas LGBTI, homem, gay, cis, branco e proprietário? Olha, se a gente pensar nesse perfil do painel que a gente está falando hoje, por exemplo, a própria criminalização da LGBTfobia, né, é um exemplo disso. Quem vai se valer, né, dessa criminalização? Quem vai poder contar, né, com essa tipicidade, com essa ilicitude, né? Quem vai ter condições e acesso, né, à justiça para poder estar pleiteando uma punição em relação a esse ilícito, sabe? A própria criminalização da LGBTfobia, que a gente está tratando aqui, né, traz esse exemplo da própria dificuldade do acesso à justiça. Não é porque houve a criminalização da LGBTfobia que tudo vai ser resolvido no estalar de dedos, né? Veja, a criminalização da LGBTfobia vai demandar um acesso ao sistema de justiça, um acesso a essa reparação pelos danos sofridos, sabe? A gente sabe que ainda hoje, né, a dificuldade do acesso à justiça é bastante grande, né? Muitas pessoas têm dificuldade sequer de acessar uma defensoria pública ou de acessar alguma organização que trabalhe com a advocacia popular, sabe? E a gente também traz essa necessidade de uma interseccionalidade, de um acesso à justiça mais facilitado para essas pessoas mais vulneráveis, né? Que nem sequer entendem ou compreendem ou sentiram na pele o conceito de cidadania e de direitos humanos. Oi. Claro, eu acho que é fundamental, com certeza, pensar a interseccionalidade. Eu até tentei trazer um pouco isso, né, na minha fala, embora, obviamente, muito rapidamente.
Mas como é que a gente vê ela operando no movimento na prática, né? O movimento LGBTI, como muitos movimentos, ele é extremamente problemático e contraditório internamente, né? E não que ele é problemático, mas que fazer movimento social é difícil mesmo, né? Não sei se quem fez a pergunta tem experiência de atuar em movimento social, enfim, é uma busca que nunca acaba, né? Até porque não existe inclusão absoluta quando a gente pensa em identidades, né? É sempre, em algum nível, a gente sempre acaba excluindo, né? Então, como é que a gente faz interseccionalidade? A gente precisa aprender a trabalhar em redes, né? E aprender a trabalhar através do processo de escuta também, né? O movimento LGBTI tem seus problemas em relação a isso, né? Ele tem sido, historicamente, um movimento GGG, né? Isso é muito apontado, um movimento muito branco, né? E mais recentemente ele se constitui muito baseado num gay que, enfim, né, tem uma expressão de gênero coerente com a masculinidade, há uma busca dessa masculinidade, né? Inclusive, dentro do movimento existe um preconceito muito grande, né? Dos gays com os gays afeminados, o que é uma coisa. Como assim, né? Isso acontece também no movimento de mulheres, não se enganem, tá? Mulheres masculinizadas sofrem violência de outras mulheres, né? E aí a gente já tem um deslocamento dos padrões de violência feminino e masculino que são muito complexos nessas relações, não dá para entrar nisso. Mas a gente precisa trabalhar em redes, né? E aí, eu acho que é interessante a gente pensar, de novo com a Butler, né? Eu penso muito com a Butler. A Butler fala muito da relevância de se trabalhar, primeiro, com identidades precárias, no sentido da gente não essencializar do que a gente está falando, e esse é o principal problema do movimento, né? A gente essencializa demais, o que não significa que você tem que jogar a identidade completamente fora também, né? Ela pode ser usada estrategicamente, mas a gente tem que entender esse uso estratégico como estratégico, né? E fazer coalizão. E coalizão é, inclusive, com pessoas de fora do movimento LGBT. A gente precisa falar, quando eu falei política de moradia, a gente precisa falar de política de moradia para pessoas LGBTI com quem faz política de moradia. Porque o movimento, ele não consegue fazer tudo. Né? Nós somos pessoas e temos os nossos limites corpóreos, inclusive. Né? Um ativista não consegue fazer todos os debates. Eu vou aqui mandar ver no debate de raça, até porque você não necessariamente ocupa todos os espaços. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso coalizando. Né? A gente precisa falar de moradia com quem fala de moradia, a gente precisa falar de racismo com quem fala de racismo, a gente precisa falar de machismo com quem fala de machismo, e em conjunto, né? E realmente atuar em conjunto e atuar em rede. Eu acho que é isso que inclusive, tem faltado, e aí eu acho que, de maneira geral, para uma resistência política mais ampla a processos que vão além da LGBTfobia, que estão nos esmagando no nosso contexto contemporâneo. Né? A gente dialoga pouco, no sentido de realmente estabelecer conexões e parcerias de atuação, e não só de dizer que está dialogando, porque aí também é muito fácil, né? A gente só dizer, ok, não. Sentar junto e pensar junto e como os recortes podem, de fato, se colocar em prática, a gente pensa pouco. Então, sim, eu acho extremamente importante e é um problema enorme no movimento LGBT, como em todos os outros movimentos. Acho que esse é meu ponto. Né? E a gente precisa aprender a dialogar enquanto movimentos a sério, né? E não só de fachada. Acho que é isso. Eu vou partir, né, sempre do meu lugar de fala. A interseccionalidade, obviamente, ela é fundamental, né? A gente sabe que existem outros marcadores que têm que ser levados em conta e que potencializa as violências né, e faz com que existam pessoas que são mais vulneráveis. A própria Lei Maria da Penha, ela não demonstra nem na lei, nem na prática qualquer finalidade interseccional, é só a gente, né, observar os dados de que mulher que está sendo protegida pela Lei Maria da Penha, e quais mulheres não estão, né, não estão no âmbito de aplicação da lei, e acredito que com a criminalização da homofobia, LGBTfobia, da forma como já foi falado aqui pelas minhas colegas, pelo Vitor também,
existe, né, uma lacuna muito grande entre você ter aquela conduta, né, prevista penalmente ou, né, sendo equiparada ao crime de racismo previsto na lei, como bem a Andressa colocou, a dificuldade que a gente tem no enquadramento do racismo, na maior parte das vezes, vai ser considerado injúria racial. Se não for considerado uma mera piada, alguma coisa assim, a depender, né, do entendimento do Poder Judiciário. Então, eu vejo bem nesse sentido mesmo, de uma lacuna muito grande entre você ter essa proteção, né, através da decisão da STF e efetivamente na prática você considerar essas condutas como condutas criminosas. E essa análise interseccional ela é fundamental para a gente enxergar essas violências e enxergar, né, essas vidas precárias que não estão sendo tuteladas. Para mim é muito mais fácil falar da minha condição, tanto trabalhando com o sistema penal, porque eu falo do feminicídio, do transfeminicídio, do lesbocídio, então eu falo, né, da morte violenta, eu estou falando da vida. Mas quando a gente pensa em outros bens jurídicos, quando a gente pensa em honra, quando a gente pensa em dignidade, quando a gente pensa em integridade psicológica, nós sabemos, né, que as dificuldades são ainda maiores. E se nós não tivermos, né, operadores do direito que compreendam todos esses fatores de opressão, a gente vai continuando tendo a lei aplicada apenas para um grupo específico de pessoas, como bem a Beyoncé colocou. Até esses tempos eu vi, se eu não me engano, foi da Vânia Panizato, ela fez uma formação com promotores, e ela conta, né, nesse artigo, que o que mais assustou ela é que a formação era sobre machismo, né, e procurar fazer uma desconstrução nesse sentido, mas o que mais assustou ela, porque ela falou que o que ela achava que estava mais internalizado, que era, né, uma compreensão antirracista, foi o mais difícil ali de trabalhar, né? Então, como foi colocado na pergunta, esse homem colocado na pergunta ali, esse homem hétero, branco, proprietário, geralmente vai ser o promotor de justiça que vai oferecer, ou melhor, não vai oferecer a denúncia. Obrigada. Obrigado, professora Ana. E fique à vontade, professora, por conta do seu compromisso, às 11 horas, né, não tem problema nenhum para se retirar da sala. A gente agradece muito as suas contribuições aqui, o aceite do convite. Agora tem uma pergunta que a Larissa fez para a Beyoncé. Beyoncé, vimos recentemente o governo Bolsonaro indicar o Decotelli para o ministro da Educação, um homem negro. Percebemos uma instrumentalização dessas pautas e uma absorção delas pela ala neoliberal. Já vi o professor Silvio Almeida comentar sobre o neoliberalismo progressivo, entre aspas. No entanto, isso escancarou, mais uma vez, que não basta termos representantes negros, mas precisamos ter representantes e lideranças negras, femininas, mas que compreendam que essas pautas estão indissociadas das questões de classe e das profundas desigualdades, sobretudo na América Latina e no Brasil. Nós aqui do Paraná vivemos num estado extremamente conservador, República de Curitiba, risos. Você poderia compartilhar um pouco sobre a experiência do mandato coletivo das juntas em Pernambuco? Não entendi muito bem o questionamento no sentido de compartilhamento sobre a atividade propriamente, a atividade parlamentar, como a gente conduz na coletividade, isso não ficou muito explicitado para mim, a pergunta. Larissa, poderia mandar aqui no chat uma especificação da pergunta, por favor?
Ela não mandou ainda, Beyoncé, mas eu acho que poderia, assim, comentar um pouco sobre a experiência do seu mandato, do mandato coletivo das juntas em Pernambuco, no sentido, acredito, né, pegando ali o contexto da pergunta, da representatividade, né, de como é insuficiente o marcador, o fato de ter apenas às vezes uma mulher representando não significa que teremos ganho para as mulheres, ou uma pessoa negra que não terá ganhos necessariamente pessoas negras. Podemos falar dos LGBTIs, né, que nós temos até congressistas que são LGBTI na Câmara dos Deputados. Em São Paulo, né, nós temos exemplo, assim, tem o Fernando Holliday, que é um parlamentar, mas não um parlamentar que exatamente está alinhado às causas, à garantia de direitos. Acredito que seria nesse sentido. E a Larissa confirmou aqui no chat que é isso mesmo. Sim, porque a gente tem que atentar muito para essa questão, né? Porque quando a gente tem a questão da representatividade formal e da representatividade de fato, né? Porque não adianta também a gente, né, colocar que é importante votar em mulheres, é importante votar em LGBTs, é importante votar em pessoas negras, mas que tipo de pessoa, né, que tipo de ideia essas pessoas que se propõem candidatas estariam defendendo, né? Quais as pautas? Porque o que é que acontece? Não adianta a gente estar votando em mulher se o discurso dessa mulher favorece o machismo, né? Não adianta a gente votar em pessoas LGBTs, como o próprio Fernando Holliday se coloca, mas que, na verdade, é contra a política de cotas ou contra qualquer política, né, que garanta algum direito à população LGBT, sabe? Me parece fundamental a gente estar tomando cuidado, né, nessa questão da instrumentalidade da pauta, não só na esfera política, mas também na própria esfera do direito do trabalho, né, que tem muitas empresas que dizem que são LGBT-friendly, mas quando você vê, só tem uma pessoa assumidamente LGBT na empresa e ocupando o menor cargo, né, com o menor salário, sabe? Se faz necessário a gente tomar esse cuidado e essa cautela no sentido de evitar a utilização da nossa pauta, da nossa demanda, né, para interesses outros, né, mas ao mesmo tempo também é importante que a gente mantenha visibilizada, né, constantemente essa nossa demanda, esse nosso pleito por espaço, né, a gente vem passando por um momento em que a prioridade número 1 é derrubar o governo federal, né, a prioridade número 1 é derrubar Bolsonaro, sabe? E as outras coisas, as outras pautas que se dizem identitárias não têm vez, sabe? Então, a gente da comunidade LGBT, população negra, também tem sofrido muito com isso, né? Porque essa proposta dos somos 70%, no final das contas, é isso. Vamos juntar a galera da diversidade com a galera LGBT-fóbica, vamos juntar a feminista com machista, vamos juntar a Casa Grande com Senzala para derrubar Bolsonaro. Depois a gente resolve essas pautas identitárias. Racismo? LGBTfobia, machismo, isso daí não é prioridade agora, isso daí depois a gente discute, sabe? Então, assim, cautela também nesse ponto, né, no sentido de que colocar 70% tudo no mesmo bolo não é bem assim, né? Porque cada cá tem a sua vulnerabilidade. Veja, num protesto de rua em que 70% vai para tirar Bolsonaro, né, num protesto em pleno Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, quem vai levar o primeiro tiro? Será o Luciano Huck, que quer tirar Bolsonaro? Será o Alexandre Frota, que quer tirar Bolsonaro também? Sabe? A bala, no meio desses 70%, tem um direcionamento específico. Então, assim, como é que a gente, né, pleiteia esse espaço de visibilidade, né, também nesse contexto, né? Como é que a gente vai contra a instrumentalidade, como é que a gente pleiteia esse espaço dentro desse contexto, tendo em vista que há uma movimentação no sentido de apagamento dessas pautas que se dizem identitárias, tanto da questão de gênero, como da questão de classe, como da questão racial também, né? Afinal de contas, a prioridade, né, a movimentação desesperada da esquerda está sendo nesse sentido, de que a prioridade número 1 é derrubar o governo e que o resto não importa agora no momento e que vai ser discutido mais para frente, né? Mais uma vez, questões fundamentais, né, quando a gente se propõe a construir uma nova democracia, questões fundamentais como raça, classe e gênero estão sendo deixadas de lado, sabe? Como é que a gente também, né, atenta
para essa questão da instrumentalidade e também para a utilização dos nossos corpos nessa tentativa desesperada, né, de tentar tirar esse governo federal. Muito bacana, Beyoncé. Eu vou aproveitar essa deixa e também, eu sei que a pergunta foi direcionada a Beyoncé, mas colocar também para, eu acho que a Ana, não sei se a Ana Cláudia já saiu, mas se não saiu também pode comentar, mas principalmente para a Andressa, comentar um pouco sobre essa questão, porque a Beyoncé falou muito, que a gente sempre deixa tudo identitarismo, né? Poderia comentar um pouco isso, Andressa, sobre a questão do identitarismo, da intersecção das lutas, até às vezes numa vertente anticapitalista, já que o marcador de classe também existe nas relações LGBTI. Poderia comentar nesse sentido da questão da acusação feita às demandas como algo meramente identitário. Uhum. Pois é que tem de tudo, né? É difícil falar sobre isso, porque quem está participando do movimento sabe que... E eu acho que esse é um dos aspectos mais complexos e também ricos do movimento LGBT, ricos no sentido de diversos, né? E difíceis, porque fazer movimento LGBTI muitas vezes é colocar uma pessoa liberal e uma pessoa comunista para sentar na mesma sala e pensar política. E isso também não é fácil, né? Só que aí, eu acho que foi muito interessante o que a Beyoncé trouxe, né? A gente tem sempre esse problema. Por um lado, a gente tem um problema na esquerda como um todo. E isso é histórico de como o movimento LGBTI surgiu, de como o movimento feminista surgiu, inclusive, o movimento negro, enfim, que foram movimentos que surgiram como movimento organizado mesmo, muito na época da ditadura militar, e aí você tinha exatamente esse contexto, né, de parem de querer falar disso agora, a gente tem que tirar a ditadura militar, isso aqui a gente vê depois, né, existia uma perseguição muito grande das mulheres que compunham o movimento feminista, inclusive, naquela época, né, e aí a gente tem várias questões. Então, se a gente tem nesse campo da esquerda, vamos dizer assim, né, como um todo, essa priorização de pautas consideradas mais relevantes, que são pautas econômicas e políticas no sentido estrito do sentido do político, né, porque, né, vamos combinar que nossos corpos são políticos, né, não estou, obviamente, falando nada ao contrário disso. Por outro lado, no movimento LGBTI, você tem uma outra tensão, que também existe desde o início, né? Que a gente vai falar só de identidade ou a gente vai falar de outras coisas? Isso é responsável por alguns rachos, né? Algumas dissonâncias históricas do movimento. Então, é muito conhecido, por exemplo, quando teve a greve no ABC, né? A greve dos sindicatos do ABC, enfim, que você teve um grupo, né? Do grupo Somos, que foi lá para o estádio apoiar e o outro grupo foi fazer um piquenique. O grupo se rachou, porque o grupo do piquenique estava dizendo, a gente não tem que falar disso, a gente não tem que falar isso aí é assunto de outra galera, isso não é nosso problema. A gente está aqui para falar dos direitos de gays e ponto. Né? E o outro grupo falou, não, gente, que é isso, é uma luta conjunta, a gente precisa construir uma sociedade que seja, enfim, né, democrática de fato para todas as pessoas, etc. Então, você tem nesses dois espaços essa dificuldade de atuação, né? Como é que se resolve isso? Boa pergunta. Acho que quando a gente tiver essa solução, a gente resolve o problema do mundo. Mas, assim, eu realmente acho que é necessário estabelecer um equilíbrio entre a importância da identidade em termos estratégicos, quando a gente está falando de temas como mulheres, pessoas LGBTI, pessoas negras, porque isso importa, não dá para jogar isso para dizer, não, porque isso é uma questão de compreender as especificidades que as pessoas têm pela maneira como elas são corporeamente no mundo e afetivamente no mundo, né? Mas, por outro lado, isso não pode ser feito deslocado de uma compreensão do que é a nossa sociedade em termos gerais, né? Pelo menos eu não tenho feito isso dessa forma, né? Eu tenho defendido a importância da transversalidade, o que, para mim, se dá a partir de diálogo entre movimentos, entre aspas, né? Porque que as pessoas irão, eventualmente, se estabelecer em seus locais de atuação e se especializar, entre aspas, em determinados debates, isso é até um pouco inevitável, né? Porque nós somos pessoas, nós temos um limite de tempo
limitado, ainda mais para atuação, porque a gente tem que trabalhar, pagar as contas, etc. Então, isso vai acontecer, não adianta julgar as pessoas por isso. Ah, você só faz esse debate, não faz outros. O que as pessoas precisam entender é assumir as limitações delas a partir disso. Ok, eu tenho essa limitação. Então, eu preciso seriamente, e aí, claro, né, não é só fingir, não é só instrumentalizar, que é o que também a Beyoncé trouxe. Eu preciso seriamente entrar em parceria com pessoas que fazem debates que são importantes para o meu, mas do qual eu não dou conta. Mas enfim, né? Eu falei, não falei nada, porque no final das contas, como é que a gente põe isso na prática? Ninguém sabe. A gente está aí tentando, né? A Rede Lesbia é uma iniciativa, inclusive, que veio para tentar quebrar o isolamento academia-movimento dentro da discussão de lésbicos e bissexuais, que é outra coisa, é outro problema que a gente tem também muito grande, né? E que vem com essa perspectiva de ser uma rede que não é só uma rede de mulheres lésbicas, mas é uma rede antirracista, é uma rede anticapitalista, é uma rede que vai, enfim, tentar abordar todas essas questões, mas claro que é super difícil, né? E que a gente também quebra a pau até lá dentro, né? Porque eventualmente alguém comete uma gafe, né? Às vezes por gafe, porque às vezes a gente só erra mesmo, e às vezes porque realmente ainda não teve a empatia de olhar para aquele problema que até para você não existia até então. Enfim. Acho que é isso. Não sei se eu falei alguma coisa. Respondeu muito bem, Andressa. É claro que a gente não encontra respostas a isso, mas o fato da gente estar aqui conversando sobre já é um excelente começo, né? E muito bacana vocês colocarem nas suas falas a questão da ditadura militar, porque é algo que nem sempre é colocado. Nós temos essa herança, uma herança brasileira muito nefasta às pessoas LGBTI, né? No sentido da permanência dos autoritarismos. E aí eu vou mandar aqui no chat um livro que está num precinho bem bom, até na Amazon, que é Ditadura e Homossexualidades, que é organizado pelo James Green e pelo Renan Quinalha. É um livro muito bom, é um livro organizado por eles, que traz muito essa perspectiva da herança da ditadura militar na história do Brasil, sobretudo e em especial para pessoas LGBTI, o terror da ditadura militar que foi direcionado contra o nosso grupo vulnerável, né? E também tem a tese de doutorado do Renan Quinalha, que fala um pouco sobre isso, sobre a política de costumes na ditadura militar, que vulnerou muito, violentou muito pessoas LGBTI e também prostitutas. Sempre bom lembrar, né? Essas prostitutas sofreram muito na ditadura militar. Bom, eu vou passar agora para as considerações finais eu acho que a professora Ana já saiu da sala, vou passar para a Beyoncé, passo para a Andressa e aí finalizo encerrando o evento. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, participando do evento, discutindo, debatendo. Parece ser importante, né, na verdade, é importante a gente manter visibilizada, né, questões temáticas como essa, que a sociedade teima em colocar como tabu, mas que, na verdade, mais do que nunca, deve ser visibilizada, né? A gente, quando faz uma live como essa, né, quando a gente se propõe a fazer um debate como esse de maneira virtual, no final das contas, a gente está fazendo um ativismo político seguro, né, mantendo visibilizadas essas pautas e essas militâncias, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na questão da inclusão digital também, né, porque a gente está no privilégio de ter acesso a uma discussão como essa, mas a gente sabe, né, que o acesso à internet e acesso a um equipamento que possa colocar a gente em conexão, muitas vezes, né, a população mais carente, mais vulnerável, não tem sequer acesso, né, a esse recurso, né? Não se tem, muitas vezes não se tem água para lavar as mãos, que se recomenda tanto para evitar pegar coronavírus, que dirá acesso à internet e um celular para a gente estar fazendo essa conexão, sabe? Mas é importante a gente estar problematizando isso, né, e estar trazendo essa questão e colocando em dia, né, porque a tendência do coronavírus e a tendência do isolamento é o silenciamento, né, quando, na verdade, a gente... muito pelo contrário, a gente deve pensar numa perspectiva de que a quarentena não quer dizer o silenciamento e que ficar em casa não quer dizer ficar calada, né? A gente tem que arrumar estratégias e meios de um ativismo político seguro para que mantenha visibilizada as nossas pautas, as nossas demandas e as nossas conquistas também.
E é isso, muito obrigada, né? Qualquer coisa, a gente está também nas redes, né? Estou no Facebook, no Instagram. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da gente, das juntas co-deputadas, tem também a página das juntas no Instagram, no Facebook, e tem também o nosso site, tá bom? E depois da pandemia, quem vier cá para Pernambuco e quiser conhecer um pouco mais da nossa Assembleia Legislativa, pode ficar à vontade. Não agora, tá, gente? Não agora. Agora é ficar em casa, mas depois do coronavírus, né? Depois dessa pandemia, quem quiser vir por aqui, né? Vai ser um prazer receber vocês na Casa do Povo, a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ok, eu queria só também agradecer imensamente a possibilidade de estar aqui conversando com vocês, né? É sempre muito rico estabelecer esses diálogos e falar sobre temas tão complexos fora das caixinhas, né? Por isso que eu acho que esse simpósio ele é tão interessante. E eu também fiz questão de me colocar como fora da caixinha da criminologia, embora dentro da caixinha do direito, né? Que é mais ou menos na caixinha, não é tão fora também, né? Mas é interessante porque quando a gente fala de direitos e construção de direitos de maneira geral, e aí aqui especialmente do movimento LGBTI, eu falo a partir do meu histórico de pesquisa, falar de direito não é falar de uma técnica jurídica fechada para profissionais da área do direito, muito pelo contrário, né? O direito ele é um espaço de disputa social muito grande e ele tem sido há muito tempo, então a gente precisa falar disso. E aí, enfim, só queria fechar dessa forma, agradecendo, acho que eu já falei bastante coisa, e espero que a gente tenha outros espaços de oportunidade de diálogo, que foi realmente muito legal. Fiquei muito feliz com o resultado do debate de hoje. Antes de começar a fala de encerramento, eu vou pedir para que todo mundo olhe para a câmera, já que não estamos presencialmente, para tirar uma fotinha, para olhar para a câmera, dar um sorrisinho, e as meninas do CAS e do suporte técnico tirarem um print. Feito? Acho que deu, né? Tá certo. Bom, em primeiro lugar, foi muito agradável escutar a Ana, a Andressa, a Robinho-C, muito agradável mesmo, nessa perspectiva que a gente tinha colocado no início do evento, de estar aberto a outras perspectivas, de não ser algo tecnicista, de não ser algo fechado a quem tem o título de criminólogo, né? De contestar essa hegemonia masculinista, de colocar sim lugar de fala, mesmo que a gente corra o risco de ser taxado de pós-moderno, identitarista, de que não está vinculado à luta de classes, etc. Mesmo a gente correndo esse risco que sim, lugar de fala, representatividade, tudo isso importa. Tudo isso para nós da organização importa. E por isso que a gente formou não só o evento como um todo, mas também colocar o painel específico da LGBTfobia. Então, agradeço de novo a Ana, Andressa, Robinho-C, foi muito bom ouvi-las, muito bom vocês estarem aqui com a gente, dispondo do tempo, num período tão delicado, trazendo todas as contribuições que não são poucas, o debate foi muito bom. E eu aviso, só por fim, que sábado, amanhã, hoje nós não temos atividades do evento, o encerramento vai ser amanhã, a partir das 9 horas, no painel Feminismos e Ciências Criminais, no qual a gente vai estar com a professora Priscila Placha Sá, a Rita, que é uma defensora pública da União, e a Soraya da Rosa Mendes, que é também uma teórica que tem pensado aí nas questões feministas dentro das ciências criminais. Aviso também que serão entregadas as menções honrosas dos artigos, porque houve 3 dias de mesas, né? Terça, quarta e quinta, as mesas dos artigos, então nós anunciaremos as menções honrosas. E eu reforço aqui o convite para que as palestrantes também participem, se assim quiserem, já tenham acesso ao Teams, e participem do encerramento amanhã, tá certo? Então, agradeço a todas, todos e todos. Até amanhã, um bom dia para vocês. Obrigado. O pessoal tá pedindo para tirar foto de novo. Parece de que novo? a Robinho-C não apareceu na foto. Tá certo. Robinho-C tá aí? Tô aqui sim, tô aqui. Então, bora tirar essa foto.
Eu espero que tenha ficado boa, porque eu estou fugindo do sol, o sol fica me acompanhando aqui, tá sofrido. Agora acho que deu, o pessoal colocou ali Deu, no né? chat. Eu saio horrível nessas fotos, mas tudo bem. Sim. Bom, gente, obrigado. Reforço aqui os agradecimentos a vocês aqui, a professora Ana também, que já saiu. E é isso, até amanhã, no encerramento do evento, e um bom dia a todas e todos. Tchau, gente. Bom dia, tchau, tchau, obrigada. Tchau, pessoal, bom dia.